Deu um plus isso aqui, né? Deu. Vamos então para o conteúdo, senhor Ricardo Marcos Correia. Vamos para o conteúdo. Senhora Deise Barbosa Correia. Sigamos então. Mais unidos do que nunca. Bom, na primeira aula a gente falou algo forte, hein, Deise? Sobre casamentos bem-sucedidos e casamentos mal sucedidos, né? Se você é marido, se você é esposa, vocês não podem fazer sua própria vontade e esperar um casamento bem-sucedido ao mesmo tempo que ambos fazem suas próprias vontades, né? Seus próprios desejos, sem levar em consideração o desejo e tudo aquilo que cerca a gente no casamento, que é importante a renúncia. Se cada um de vocês procurar fazer a sua própria vontade, raramente experimentarão a realização completa, pois realizar as metas do cônjuge também faz parte inegável do prêmio de satisfação pessoal. Como é gostoso de ter aquela satisfação de que o cônjuge atingiu um objetivo e você foi instrumento disso, parte da resposta da oração do cônjuge. Parte daquele prêmio, daquele alcance, você faz parte. É muito enganosa a sensação de contentamento pessoal sem que o cônjuge também se sinta realizado. Nenhuma pessoa casada está realizada sem amar a quem ela se uniu. E amor é pôr o outro também no mesmo patamar que você, de importância, né? Se nós estamos unidos pelo casamento, é importante tomarmos este estado de existência, o nosso estilo de vida. Alguém falou sobre um culto de adoração que veio, e tem uma frase que é bem legal, que é assim, né? Que a adoração é um estilo de vida. Então, esse estado de existência de casado também deve ser um estilo de vida. Unidos e não juntos. Essa é a engenharia do casamento. Então, precisamos estar mais unidos a cada dia, construindo nossas vidas sob este conceito. O que faz o marido e a mulher parecer juntos e não unidos? A resposta é que a maioria dos problemas no casamento não é, na verdade, a maioria não é, na verdade, problemas conjugais, mas problemas com Deus. Isso mesmo que você ouviu. Uma vida que não está bem com Deus não estará bem com a outra pessoa. Porque se nós passamos muito tempo olhando para Deus, passaremos menos tempo olhando para os defeitos ou falhas do cônjuge ou para coisas inferiores que nos cercam. Isso vai elevar nossos valores e o nosso relacionamento, olhar mais tempo para Deus. E a única forma de vocês se unirem mais forte do que nunca, que é o nome desse curso, que esse é o objetivo, é passarem mais tempo com Deus. Porque Deus vai orientar se vocês estão fazendo algo agora que está separando vocês ao invés de unir. Tem muitas coisas que nós estamos fazendo agora que está nos afastando um do outro ao invés de nos unir. Estamos cada vez mais juntos e menos unidos. Se dedicarmos mais tempo a Deus, nós teremos menos desentendimentos. Se passarmos mais tempo olhando para Deus, nós não ficaremos angustiados por causa de nossas ambições não alcançadas. Se caminharmos mais com Deus, nos tornaremos mais parecidos com Ele, mais generosos, mais bondosos, mais solidários, mais pacientes, mais pacificadores e cheios de compaixão. Se o casal deseja se unir, é muito importante agora essa dica que eu vou dar para vocês. É preciso abandonar o hábito de descrever os problemas que vocês têm a partir das falhas do cônjuge. E isso todos nós fazemos muito. Então, Ricardo, desculpa interromper, não, mas já tá desculpada. O segredo, então, do
do que a gente viu até agora é ter um bom relacionamento com Deus. Que todas as outras coisas serão boas. Seu relacionamento com seu cônjuge, em questão das diferenças, em questão daquilo que não agrada, né? Então, quando existe um bom relacionamento com Deus, essas coisas são de menos valor, né? Sim, não tem tanta importância. Exatamente. Quando a gente passa menos com Deus, as coisas inferiores têm mais importância, ultrapassam o valor, parece coisa assim que não acontece, mas acontece. A pessoa começa a valorizar mais o problema até que o amor. A pessoa prefere mais estar certo do que estar bem com o cônjuge. Ela prefere mais vencer uma discussão do que ter paz no relacionamento. Exatamente. Então pega a dica aí. Pega a dica. Bom, a aula passada a Deise contou uma historinha. Muito bacana. De uma esposa que queria se divorciar. Mas antes ela queria se vingar do marido. E o seu advogado. E ela perguntou para o seu advogado o que ela poderia fazer para se vingar do marido antes do divórcio. E ela, aconselhada pelo seu advogado, né, a fazer esta vingança, ela voltou para casa e pôs em ação o plano, né, o conselho do advogado, né, que foi perguntado por ela. Né, o advogado não fez isso do coração dele. Eu quero me vingar, o que você faz? Bom, então faz isso, né? Se você não lembra, você volta depois na última aula e pega lá a história que a Deise contou. Bom, mas agora, após um tempo, ela retornou ao escritório e o advogado perguntou, trouxe os papéis para a gente entrar no divórcio, e o resultado surpreendeu com um final diferente do que todos esperavam. E hoje eu vou contar uma história também, Deise. E para proteger o nome do casal, não vou chamar eles pelos nomes verdadeiros deles. Muito bom isso. Mas muitos casais vão dizer que estou contando a história deles agora. Eu vou chamar de Maria e José. Muitos casais vão dizer que eu estou contando aquilo que ele está vivendo, e 90% dos casais, ou 95%, vivem ou já viveram isso. Bom, Maria, que é o nome aí que eu coloquei, veio falar com a gente com um lindo sorriso no rosto. Nos cumprimentamos, iniciamos um papo bem bacana. Aí eu perguntei, e aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Ela falou assim, nada disso, nada bem. Acho que vou explodir de tantas coisas acontecendo e eu não sei nem por onde começar. Aí eu falei assim, perguntei para ela, são coisas do casamento ou são coisas do trabalho? Ela falou assim, imediatamente, do casamento. E na hora, acabou aquele sorriso do rosto dela, e ela já começou com uma expressão de indignação. E ela falou assim, é o José. Ele só implica comigo dizendo que eu não entendo a vida que ele tem. Estamos discutindo muito e às vezes penso em desistir do casamento. Eu perguntei para ela assim, quais são as questões que fazem vocês discutir? Ela falou assim, são tantas coisas. Ele não faz nenhuma força para me ajudar e muito menos para me agradar. Não me ajuda muito, não me ajuda nada, né, com as crianças, muito pouco, e não faz nada em casa. Não lava um copo. Fala que o seu trabalho suga todas as suas forças. Ele não entende que eu também trabalho, disse ela. Quando chega no final de semana, o José quer relaxar e recuperar as suas forças, né, do estresse que ele teve na semana. E a esposa disse assim, eu também tenho o direito de relaxar, mas quem vai ficar com as crianças? Quem vai cuidar das crianças? Se ele colaborasse um pouco mais, talvez pudéssemos ter um casamento melhor, né, e um tempo para descansar. Depois desse desabafo da Maria, né, fomos conversar com o José. Aí eu perguntei para o José. José. José, como você descreveria os problemas que você e a Maria têm no relacionamento de vocês? Ele falou assim, ela, pastor, é muito exigente. Você não conhece a Maria.
E ela falou assim, ele falou assim, erguendo as sobrancelhas, né? E bem firme assim, ele falou assim, ela me trata igual a minha mãe. Achei que eu ia me livrar desse tipo de pressão, mas a Maria consegue ser mandona, mais mandona que a minha mãe. Tudo que eu faço em casa para ela ainda desse. Ele falou, não é suficiente. Ixi. Se eu faço a comida, ela quer saber porque eu não guardei a roupa que ficou em cima da cama. Segundo ela, eu não sou um bom marido como o João da Geni, que faz tudo, Daisy. Comparação é um negócio triste, né? Faz, Daisy, faz. E algumas esposas colocam, deixa o pastor uma onda só também, fala assim, você deveria ser igual o pastor. É verdade. Mas sabe o que o marido fala? Eu não sou pastor. Né? E foi o que o José falou, né? Pastor, eu não sou o João da Geni. E por esta razão, ele falou, eu quase desisti do casamento. E por fim, pastor, tem mais. O quê? Nós não temos namorado. Aí eu perguntei para ele, você quer dizer, vocês não têm relacionamento sexual? Sexo? Ele falou assim, isso mesmo. Depois de um tempo de casado, nossa intimidade ficou muito reduzida. Quando veio as crianças, então, isso diminuiu mais ainda. Praticamente a cada 15 dias, um mês, e quando tem, é daquele jeito dele. Ixi, aí a coisa fica complicadíssima, né? Maria e José têm um casamento muito parecido com os casamentos que nós aconselhamos hoje, que nós conhecemos hoje. Talvez você esteja vivendo coisas semelhantes ao casamento da Maria e do José. Né? Bom, ambos, cada um conta o seu lado. E é claro, são problemas sérios de relacionamento. Observe que, assim como eles, a maioria dos casais que possuem problemas semelhantes descrevem tudo isso em termos do comportamento do cônjuge. Ou seja, se o cônjuge fosse diferente, nosso casamento seria melhor. Dificilmente alguém diz assim, Daisy, se eu fosse diferente, o nosso casamento seria melhor. É verdade, né? Sempre diz, se ele fosse, o outro fosse diferente, mas e se você fosse diferente? Será que o casamento também não ia ser melhor? Daisy vai falar sobre isso, né, Daisy? Exatamente. Ambos acreditam, os dois, né, que se o outro mudar, eles teriam um ótimo casamento. Um casamento de sucesso, um casamento bem sucedido, foi o que eu falei desde o começo. Quando nós aconselhamos casais, nós damos uma prancheta e papel, né, Daisy? Papel para cá, papel para lá, damos uma canetinha e nós pedimos para os casais descreverem as coisas que o cônjuge faz e que desagradam o outro. Né? A lista deles são enormes, né? E a gente, então, por ver que a listas de coisas que desagradam são tão grandes, que a gente fala assim, ó, faz o seguinte, escreve só 5 coisas. Não passa a noite toda. Lá teve casal escrever 10 coisas em meio minuto. Exagero, mas 1 minuto. Escreveu uma coisa, estava na ponta da língua, tudo aquilo que desagradava nele. Né? Bom, e é muito mais rápido quando pedimos para o cônjuge descrever as coisas boas do outro. Né? Quando é para escrever, né, esse papelzinho, as coisas boas que o cônjuge faz, aí escreve uma, aí a segunda já fica coçando a cabeça, né, com a caneta na mão, pensando, demora um pouco. Né? O que você acha disso? Os cônjuges sempre dizem assim, meu problema é meu marido. Eu até sou uma boa esposa, uma esposa bacana, uma esposa compreensiva, mas meu marido não colabora. Ou ao contrário, né? Ah, meu problema é minha esposa, eu até sou um bom marido. Sou um marido bom, compreensivo, levo sustento para casa, ajudo ela, mas a minha esposa não colabora. Se o casal deseja se unir mais do que nunca,
É preciso abandonar, presta atenção, o hábito de descrever os problemas de vocês a partir das falhas do cônjuge. É um hábito terrível, Deise. Terrível. E às vezes essas falhas, né, do cônjuge é dito até numa rodinha de amigos, né, em público. E isso não é bacana, né? Então, quando você estiver percebendo que está elevando muito as falhas, é um sinal de que as coisas não estão andando muito bem. Então, tente descrever os problemas sem despejar os sentimentos de raiva, de frustração contra o seu cônjuge. Então, você vai falar daquele problema que está te incomodando, daquela situação que você já falou para sua mãe, já falou para a melhor amiga, né? Você já falou para todo mundo, menos para a pessoa mais interessada, né? Então, quando você for falar sobre estes problemas, aquilo que te incomoda, não pode falar despejando todo o sentimento de raiva, de frustração, né? Conversa assim, né? Exatamente. Precisa esperar um pouco aquele momento mais ósseo, né? De raiva, para depois então conversar aquela dificuldade. Quando alguém tenta melhorar o relacionamento, se esforçando, né? Para o seu parceiro mudar, está na verdade fazendo o contrário. Que o relacionamento só vai o quê? Piorar. Então não adianta você querer se esforçar para querer mudar o parceiro. Você vai piorar a situação. Tenta mudar você primeiro. As energias estão focadas nos defeitos, nas fraquezas, nas falhas do outro. E esse foco potencializa todas as coisas negativas do cônjuge, né, do cônjuge e do relacionamento. Então não pode ficar potencializando, focando os defeitos, as fraquezas, as falhas, né? A parte negativa do relacionamento. Porque como querer se unir a algo tão negativo assim? Ninguém vai querer. Você mesmo vai falar, tá tão negativo que eu nem quero ficar nesse relacionamento, né? Então veja um princípio interessante sobre querer mudar o outro. Está lá na palavra de Deus isso. Não julguem para não ser julgado. Porque você repara no cisco que está no olho do seu cônjuge, então se dá conta da viga que está no seu próprio olho. Né? Então você vai lá e fica olhando o cisco que está e falando desse cisco do olho dele, mas você já viu que tem uma viga, algo maior no seu olho, nos seus olhos? Como você pode dizer ao seu cônjuge, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu cônjuge. Então, presta atenção, se você está com uma visão límpida, você vai poder ver melhor o seu cônjuge, mais claramente. Então não adianta você querer tirar um cisco se você tem uma viga. Então, tirando essa viga do seu olho, você vai olhar melhor e vai ter condição de poder tirar o cisco do olho do seu cônjuge. Então, note que foi substituída a palavra irmão, que está no texto, na Bíblia original, por cônjuge, tá? Nós fizemos uma adaptação para poder fazer a aplicação. Mas isso não se aplica, porque lá é irmão e o marido não é irmão, a esposa não é irmão. Então é uma adaptação para fazermos a aplicação pessoal deste princípio no casamento. E esse texto está em Mateus 7, de 1 a 7. Depois, se você quiser conferir, vai lá, Mateus 7. E na prática, o foco aqui não é quem é o hipócrita da história, né? Hipócrita, você quer tirar o cisco do olho do seu cônjuge, mas está com uma viga no seu próprio olho. Então, a questão não é essa. Isso é um erro de interpretação e aplicação pessoal. Mas que não se deve usar como ponto de partida as falhas do seu parceiro ou parceira. Não é lidar com os defeitos do cônjuge como um ponto de partida. Contudo, é o que fazemos. Sempre, né, Liz? Então, no meio das discussões conjugais, você deve se perguntar: o que há de errado comigo? Quais as minhas falhas nesta área que estamos discutindo? Porque normalmente a abordagem que a gente faz é outra, né?
É estranha essa abordagem, não é mesmo? De perguntar para si. Mas você sabe exatamente quais são as falhas do seu cônjuge em determinada situação, em determinada discussão. Mas quais são as suas falhas? Mas pouco sobre as suas falhas você conhece nessa mesma discussão. Então, muitas vezes é levantada uma discussão por causa de falhas do cônjuge, mas também há a sua própria falha. Não, eu sei que eu não estou certa, mas... E aí descreve toda uma lista de falhas do cônjuge, né? Como foi falado, né, Deise? A lista sempre é maior do que a lista de elogios de coisas boas, né? E o princípio que foi falado do texto bíblico é: tira primeiro o quê? A viga, né? Algumas traduções falam a trave do teu olho para enxergar melhor a situação. Ninguém quer tirar Deise. Mas quando essa viga é tirada, vê melhor, né? Com muita mais claridade a situação, né? Aí vê que o outro é um cisco, né? Exato. É um problema bem menor, né? A gente tem de cor os nossos as falhas do outro, os defeitos, pecados, né? Mas e os nossos, né, Deise? É verdade. Existem algumas atitudes que te ajudarão a fazer essa mudança de comportamento. Dificilmente no calor de uma discussão nós vamos querer olhar a trave do nosso olho, né? A gente quer tirar o cisco do olho do outro. O que queremos mesmo é o quê? Vencer a discussão, né? Então faça o seguinte: fica a sós com Deus, com um tempo para vocês dois, num lugar que você possa falar alto. Leve papel e caneta. Nossa, mas já tem coisa isso, assim, Deise. E a sós com Deus, para a pessoa não já fica com medo, né? O pessoal hoje tá bem quietinho, né, Deise? Tá. Nossa, o pessoal tá bem quietinho hoje. Por que vocês estão quietinhos, gente? Cadê a interação de vocês? Quando fala em a sós com Deus, me lembra aqueles retiros que a gente ia, hein, Deise? Você já foi em retiro, que tem aquele tal a sós com Deus antes do café? Ah, gente, dá uma fome, né? Exatamente. Dá fome e sono, né, Deise? Mas é importante essa dica aí. Então, quando você não quiser olhar a trave do seu olho, que quiser ganhar aquela discussão, para tudo, fica a sós com Deus, faz um tempo para vocês dois, você e Deus, num lugar que você possa falar alto, leva papel e caneta para escrever tudo aquilo que Deus vai falar com você. Fale alto: Senhor, o que há de errado comigo? Senhor, quais são as minhas falhas? Senhor, fale claramente sobre os meus pecados. Sei que meu cônjuge tem muitas falhas e pecados, mas agora eu quero saber das minhas falhas e pecados. Precisa ter ousadia para fazer isso, né? Essa é a oração que Deus vai responder claramente. Mas não se faça de desentendido, né? Apenas escreva no papel o que for apontado. Deus vai falar algumas coisas. Não escreva apenas aquilo que você acha que deve escrever. Escreva tudo aquilo que Deus disser para você no momento. Uau, Deise! Então agora eu tenho que ir para um lugar... Isso, a sós. A sós com você Deus. E Deus. Não posso levar o celular para ficar olhando o Instagram? Não. Leva um papel, uma caneta... E vou fazer o quê? Vai perguntar para Deus: o que tem de errado comigo? Nossa, a gente ora e a gente espera tanta resposta de oração, mas aí você disse que Deus faz questão de responder esta oração. Que oração é essa, Deise? Faz questão. Uma oração de quebrantamento, né? Quando você está vulnerável diante de Deus. Tipo, alguma coisa está errada comigo também. Não é possível. Então, Deus está vendo um quebrantamento e vai falar: não, então eu vou falar o que está errado com Será você. que Deus fala mesmo, Deise? Opa! Pega a caneta e papel aí, a sós com Deus, e Deus pode falar. Ok. E na sua lista, possivelmente terá insensibilidade. Algumas coisas que Deus pode falar para você. Falta de bondade com o cônjuge. Em Efésios diz: sejam bondosos e compassivos. Você pode argumentar que seu cônjuge não foi bondoso com você. Certo? Pode ser isso mesmo. Entretanto, é o seu pecado que Deus está apontando e não dele. Então é um momento de você com Deus. Não tem que ficar falando para Deus dos erros, das falhas do seu cônjuge. Você vai
perguntar para Deus sobre as suas falhas, sobre os seus erros. É assim, eu sou insensível porque meu marido ou minha esposa é insensível também. Então isso não me inspira a ser sensível, né? Eu já vi cônjuges dizer, mas porque sempre eu, né? É porque eu primeiro. Porque talvez você seja pior do que o outro, né? Tá se achando ao melhor, mas no fim vai ver que é o pior. Então, por isso que você primeiro tem que mudar para que o outro mude também, né? É isso mesmo. A Ana Cristina está dizendo que a aula está maravilhosa. Que bom. E a Alessandra Oliveira Costa falou assim, eu gostei da ideia. Gente, se os dois, ambos, marido e mulher, fizerem isso, imagine o salto que não vai dar de unidade este relacionamento. É o que foi dito no começo. Quando há um relacionamento com Deus, o relacionamento com seu cônjuge começa a melhorar. Por quê? Se você fica só focado nas falhas, naquilo que faz de errado, naquilo que te incomoda, naquilo que te irrita, aquilo vai aumentando. Então você precisa tirar o foco disso e olhar para dentro de si, né? E aí você decide ser bondoso ou não. Continua pecando ou não. Deus já está falando o que está faltando. Agora... Nossa, que impacto! A pessoa vai receber uma palavra, uma resposta de oração e ela vai decidir, continuo bondoso, vou ser bondoso e sensível ou continuo sendo insensível e com falta de compaixão, né? Exatamente. Olha só, quem chegou aqui também, Edmara Paixão, ela falou assim, boa noite, atrasada, mas cheguei. Importante isso. Alessandra de Oliveira Costa também disse o seguinte, principalmente a mulher se queixa mais. É verdade. Então, nessa lista, além da insensibilidade, você pode encontrar o que? A amargura, na sua lista de pecados, né? Em Efésios 4:31, diz que livrem-se de toda amargura. Então, tira, livres, fica fora disso. Você também pode dizer algo sobre o seu cônjuge. Mas ele não me ajuda em casa, ele me feriu, certo? Isso pode ter realmente acontecido. Mas lembre-se, você permitiu que a amargura se desenvolvesse. E o assunto aqui não é o seu cônjuge, é você e Deus. Então algumas pessoas usam isso como uma desculpa para dizer que o cônjuge é cruel. Nossa. Mesmo que ele seja cruel, você está fazendo uma lista dos seus pecados, mesmo que sejam o dele também, do seu cônjuge. Mas você precisa o quê? Tirar a viga, a trave do seu olho, né? Ô Deise, nesse assunto que você acabou de falar aí, tem gente que deixa a amargura se instalar e coloca mais fermento na amargura para ela crescer, para o outro lado ficar mal com aquilo que fez. Mas às vezes a pessoa, como se só pisou no dedinho. Tá, a pessoa pisou no dedinho. Você não precisa ficar ali, pisou no meu dedinho. A pessoa começa a aumentar a dor de um jeito que parece que a pessoa arrancou um pé do outro. Não foi só o dedinho, né? E é um hábito, é um prazer. Deixa eu mostrar para ele o quanto ele é cruel, ou como ele é ruim, né? A Cristiane Santana falou assim, nossa, verdade. Colocaram um coraçãozinho aqui também. E a Vera Alves falou o seguinte, tô gostando muito dessas dicas. É sensacional essas dicas. Então, além da insensibilidade, da amargura, né, o que pode ter na sua lista de pecados também? Rancor. E o rancor... São coisas diferentes. Amargura e rancor. E o rancor, ele faz o quê? Leva você a maltratar o seu cônjuge. Por causa das falhas, das suas falhas. Isso é sobre o ato de amor ou de emoção. Então, em 1 Coríntios, diz que o amor não maltrata. Então, não pode haver o rancor também. 1 Coríntios? 13. Que o amor não maltrata, não se ira facilmente. Então, talvez na sua lista tenha a ira também. Rancor, ira, falta de doçura. Então, você é uma pessoa que vive irada? Irada, desde assim, fulano é irado, ó. Não é. Fulano é handless. Não é isso, é irado de... Falar gritando, falar com raiva, ira mesmo. Tô com ódio de você. Ódio, exatamente. Ódio de você.
Então, você já sentiu que disse isso ao seu cônjuge, né? Talvez muitos de nós já dissemos isso. Eu nunca falei que eu tô com ódio de você. Ah, já, Deise. Já. Mas foi brincando. No começo do casamento a gente tinha uns, né? É, mas foi sério que eu falei? Foi sério. Tô com ódio do que você fez. Que coisa horrível. Então me perdoa, tá? Você já pediu perdão lá atrás, não tem nada. Ufa! Mas eu também já falei pra você. É? Tô com ódio do que você fez. Porque a gente quer falar essa palavra pra dizer o quanto a gente tá consternado com aquela... Mas pior que revoltado. ódio da atitude é falar que tá com ódio da pessoa, né? É forte essa palavra ódio, né? Nossa, mas sim, forte. fala sim, fala sim, fala sim. É. Então, você já sentiu e já disse isso pro seu cônjuge? Então, certo poder... pode haver um motivo muito grave para isso. Então, pode haver um motivo, mas mesmo assim não se deve falar. Você já pensou onde o pecado leva você? Nossa. Porque dali do rancor, da ira, já vai, do ódio, já, entendeu? Vai aumentando. E da ação de pagar não é nem com a mesma moeda, porque a pessoa está aumentando uma coisa. Exatamente. Né? Algo que aconteceu. A palavra de Deus também diz que um abismo chama outro abismo. Então, quando vai tendo esses tipos de atitudes, vai aumentando e vai piorando, porque um abismo chama outro abismo, né? Então, distante de uma solução, né? Se for uma solução que queremos, então esteja atenta a isso. Isso é pecado, dá nome ao pecado. Meu pecado é a ira, meu pecado é o rancor, meu pecado é a falta de amor, de doçura. Então, ponto final, não se justifica o pecado. O pecado a gente se livra dele. Não fica justificar, mas eu sou assim porque meu pai era assim, né? Eu fiquei muitos anos escondendo o meu pecado atrás da minha personalidade, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Personalidade é uma coisa e pecado é outra. Tem que dar um nome pro pecado, não ficar se justificando do pecado, mas você tem que se livrar dele. Se livra do pecado. A Cristiane Santiana, né? Diz o seguinte: quando passei pelo encontro do face a face, sempre achei que tinha que mudar, quem tinha que mudar era meu marido. Mas quando fiz o encontro, vi mesmo que a mudança tem que partir de mim, e isso me marcou muito. Muito bem, Cristiane, é isso mesmo. A gente sempre acha que é o outro que precisa mudar. Mas na maioria das vezes, ou se não em todas as vezes, nós temos que mudar. Ah, mas ele é alcoólatra, ele não tem Deus. Tá, mas existem coisas que você, como filho de Deus, que tem conhecimento da palavra, precisa mudar. Então o pecado é um lixo que destrói a vida. E o perdão é a atitude correta. Lá em Efésios 4:32 diz assim: assim como Deus nos perdoou em Cristo. Então, Deus já nos perdoou em Cristo. E por que nós temos dificuldade de perdoar o outro? Eu sou melhor do que o outro? Não. Então, se você for surpreendido escrevendo na sua lista lá o pecado da falta de amor, como foi dito, amor é um ato, uma atitude do que uma emoção que te impulsiona. Então, não é simplesmente uma emoção, é um ato, é atitude. O amor mostra com atitudes, não é só falando. A falta de amor é o pecado de sempre, procurar os seus próprios interesses. É falta de amor. Quando é eu primeiro, o que eu gosto primeiro, os meus interesses primeiro, vem na frente. Ainda que deem a desculpa esfarrapada de que há um motivo que justifica, porque a gente sempre quer justificar o pecado, na verdade não há isso num casamento que se busca estar mais unidos do que nunca. Não é verdade, cara? Isso mesmo, Deise. Então, precisa haver o perdão. Por quê? Porque Deus nos perdoou primeiro. Então, mesmo que o seu cônjuge não incentive você a priorizá-lo, você não deve se sucumbir com inveja, orgulho ou autoexaltação. Ah, não vou fazer porque ele não faz. Começa por você. Vai primeiro você e Deus. E Ele vai falar o que você precisa melhorar. E todas as vezes que você não demonstrou amor pelo seu cônjuge, você pecou.
Então volta à lista lá que você escreveu e concorde com Deus. Aceite que você... Quê? É... Concordar com Deus? Difícil, né? Diante de uma lista de pecados. Quem fez a lista foi Deus. Deus mandou você escrever a lista. Então aceite que você errou. Tem que ter em muita suas vontade. ações, né? É importante a gente aceitar aquilo que a gente errou e buscar o perdão, né? Uma restauração. A Alexandra Oliveira falou o seguinte: procuro mudar todos os dias. É importante, porque como está lá em Filipenses 1,6, a boa obra que o Senhor começou a fazer na nossa vida não terminou ainda. Então todos os dias a gente precisa fazer essa busca, né, dos nossos princípios, daquilo que está faltando em nós, daquilo que a gente precisa melhorar, né? A Fabi Silva dos Santos falou o seguinte: boa noite, a paz de Jesus, do Senhor Jesus, amém. A Cris Silva, que é a pastora Cristiane Silva, disse o seguinte: amar é escolha e não uma emoção simplesmente. Exatamente. Eu preciso escolher amar. E quando a gente ama, a gente renuncia. Então, peça perdão pelos seus pecados e aceite prontamente o perdão de Deus a toda essa lista enorme de pecados. Deus vai te perdoar, mas você precisa reconhecer os pecados e pedir perdão, verbalizar isso. Naquele momento, você e Deus lá com a caneta e o papel. Deus, é isso mesmo, Espírito Santo. Deus, concordo, é isso mesmo. Essa lista fazia parte de mim, mas agora eu não quero que faça mais. Eu quero pedir perdão e quero que o Senhor me perdoe e quero mudar, né? Zerar essa lista enorme aí de pecados. Por quê? Porque Deus não quer que você viva sob o peso emocional dos seus erros do passado. Isso é uma chave, Deise. Deus não se lembra mais. Deise, é muito triste quando a gente vê ministérios fazendo toda hora renúncia. A pessoa nunca tem libertação. De coisas que Deus não está mais se lembrando. É o contrário daquilo, né? que o sangue de Jesus faz, né? Não limpa a pessoa, fica sempre lembrando aquilo que a pessoa fez, dizendo: você não tem porque você ainda não venceu, você não tem. Jesus, a pessoa vive sobre esse peso emocional de todos os erros do passado. Que o fardo dele é leve, né? O jugo é suave. Então Deus não quer que você fique vivendo com peso emocional, né, dos seus erros do passado. Agora, o segundo passo é em direção ao seu casamento. Vai até o seu cônjuge e peça perdão dos pecados que Deus mostrou que você comete contra o seu cônjuge. Então, vá para ele e fala: ó, peguei uma lista grande ali que Deus me disse e eu sei que eu falhei com você em muitas coisas do que está nessa lista. Então eu quero reconhecer o meu erro e te pedir perdão. Né? Mas e se meu cônjuge não estiver disposto a perdoar e ainda querer crescer em cima de mim, né? Porque esse é o medo. Chegou a hora, tanto que eu queria que você reconhecesse o seu erro. Agora que você conheceu, eu vou montar em cima de você e vou dizer tudo aquilo que você é. Porque é um receio que a gente pode sentir, né? Com relação à atitude do outro. Você vai lá toda, né, humilde. Custou tanto pra concordar com o Espírito Santo dos erros. Não. Vai na humildade, aí chega lá, cadê? Ah, porque é isso mesmo, até que fim você percebeu isso. Quer pedir perdão pro WhatsApp, né? Nossa, aí também não. Pede gente. perdão e sai da... Tem que ser pessoalmente. Então a sua atitude é o quê? De admitir o erro e pedir perdão. A reação do seu cônjuge diz respeito a ele. Então você não vai responder pela reação dele, você vai responder pela sua atitude. Então você vai deixar Deus trabalhar na vida dele. Você confia em Deus para isso? Deise. Esperar Deus agir no coração da pessoa. Depois de reconhecer, concordar com a lista enorme. Enorme. Aí ainda tem que confiar que Deus vai trabalhar na vida dele. Mas esse pedido de perdão vai trazer mudança, sim. Pode ser que você não veja naquele momento exato, mas você vai ver no decorrer do tempo que vai dar uma grande diferença. Vai dar sim, Deise. Amém. A Ana Cristina Oliveira falou o seguinte: depois da aula do curso, né, Faça Amor, Não Faça Guerra, procuro ter paz e harmonia, RS. E sempre me lembro, tenho que fazer
é amor. Ah, muito bom. Essa pegou a visão, né? Legal. A Cirleide Santana disse o seguinte: cheguei, crianças. Oi, Cirleide. Gostei do avatar dela, ficou bem parecido. É, ficou legal. Bom, então talvez você possa começar assim, amor. Ou sei lá como é que você trata lá, seu cônjuge, bem. Ou nego, ou O Cruz. né? O Cruz. Não sei qual é o O tratamento fardo. que você faz com o seu cônjuge, mas use esse tratamento, não chama pelo nome, né? Aí você vai falar, ó, Deus falou comigo e eu compreendo que eu errei em muita coisa, eu confessei a Deus, pedi perdão e agora eu quero o seu perdão também. Nossa! Deise, Nossa! é um abraço de Deus, do Espírito Santo. Puxa, será que tem coração duro pra, né? Faz um biquinho na hora, Pra mas querer crescer em cima de um se for a pedido hora desse? certa, for de sinceridade, Deus vai fazer o outro lado. Então você pode dizer, olha, eu fui insensível em exigir que você fizesse tal atividade depois de um dia de trabalho, ou outra falha que tem causado discussão, aquela falha que causou discussão, você vai reconhecer o erro, né? O importante é que você seja específico nas suas falhas com o seu cônjuge. Nada de dizer assim, né? Fazer um bolo só, amarrar e falar, ó, se eu fiz alguma coisa errada, Você me desculpa. você me perdoa. Não. Não é nem tem perdoa, que- você me desculpa. Você tem que dar Sinto muito. nome. Tem que dar nome. Não adianta fazer um pacote das coisas erradas e pedir. Se fiz, né? Como assim? Então não tem reconhecimento do pecado, né? Do erro. Porque se fiz, então pode ser que eu tenha feito, pode ser que eu não tenha feito. A Cirleide Santana é o seguinte, eu chamo pelo nome mesmo. Ah, Em vez de amor, né? se é um Quando fala assim, hábito- Ricardo. Ah, quer me chamar a atenção, né? Deise. É que quando você chama Pelo nome já. pelo nome carinhoso que está acostumado, vem com outro som, né? Outro. Mas às vezes tem. E Provérbios fala, né? A palavra branda desvia o furor. Mas é que tem cônjuge também que não tem esse hábito, né? Chama pelo nome normalmente. É, tranquilo. Então pode acontecer do seu cônjuge dizer que você já fez isso antes e por isso ele não acredita mais em você. Você já pode ter pedido perdão outras vezes pro seu cônjuge e aí você foi, voltou e fez a mesma coisa. Então talvez seja preciso voltar a sós com Deus, né? E perguntar por pecados que não foram colocados na lista. Então, esse a sós com Deus pode ser muitas vezes. Pode ser muitas listas, né? Variadas e diferentes. Mas o importante é o quê? Derrube os muros. Não fique esperando que o seu cônjuge caia aos seus pés, arrependido das falhas dele. Né? Ai, me perdoa. Tá esperando uma reação. Tá bom. Ah, mas não é isso. Aí começa uma outra briga, né? Você nunca reconhece o seu erro. Eu reconheci o meu erro, mas você nunca reconhece Aí o seu vem erro. aquelas frases, né? Comuns usadas durante as discussões Uau. que dá toda uma diferença no relacionamento, né? Então, derrube os muros, não fica lá pagando de ser orgulhoso, orgulhosa, né? Não fica esperando que o outro se jogue aos seus pés arrependido. Você, pode acontecer, mas também pode não acontecer, né? Ou acontecer em outro momento. Porque o orgulho no relacionamento é algo que atrapalha demais, não é mesmo, Carlos? Sim, Deise. Separa, né? Separa e ao invés de unir, né? O casal, né? Exatamente. Separa ao invés de unir o casal. Poxa. Então o orgulho é algo que fica entre o casal e isso é muito ruim. Então não fique esperando lá todo orgulhoso que ele vá, né, se jogar aos seus pés. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, mas você não vai ficar esperando isso acontecer. Não vai ficar colocando um orgulho no meio de vocês, né? Mas você vai quebrar esse orgulho com um espírito de humildade e vai reconhecer aquilo que realmente você fez, né? Então precisa ter um reconhecimento e com certeza vai ter um resultado maravilhoso.
maravilhoso e as coisas vão voltar ao seu lugar de É origem. isso mesmo. Bom, Daisy, tem que ter calma para Deus colocar tudo no lugar. Exatamente. Não adianta você querer pôr as coisas no lugar. Deus tá junto com você. Tem o tempo de Deus. Tem o de tempo Deus. dele de ir ajustando as coisas no seu devido lugar. Ok. Chegamos então ao fim da nossa aula. Que pena, né, Daisy? É a nossa segunda aula. A Edmara Paixão falou assim, também chamo pelo nome dele. Sérgio Maia disse o seguinte, boa noite, paz e graça para todos. Por falta de diálogo e apontar os dedos um do outro, temos visto vários casamentos terminarem, sem ter necessidade de ter acontecido uma traição, né? Sexo, diálogo e compreensão é necessário para um relacionamento abençoado por Deus. Isso mesmo. Forte abraço, está dizendo para todos que estão aí. Ai, que bacana. Na sala hoje. A Fabi Silva disse o seguinte, eu chamo de mozão. Mozão. Mozão, tem gente que chama de bem, de amor, negão. Chamo de my love. De go. My love. E chamo pelo nome também, né? Ana Paula Vale diz o seguinte, eu chamo ele de Mori Ai, que legal. e ele a mesma coisa.